Gente, hoje eu quero convidar vocês para esse bate-papo sobre o ano novo, né? Principalmente de mim, dessa pessoa aqui, que quem está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu sou Cristiane Sena, do canal 50 Mais com Cris. Esse canal aqui é onde eu troco as minhas experiências. Então, seja muito bem-vindo. E para quem já está aqui me acompanhando desde 2021, que conhece um pouquinho da minha história, sabe que eu vim aí de um processo difícil. E se você está passando por qualquer dificuldade na sua vida e entende, aceita e quer que este ano de 2026 seja a diferença e faça a diferença na sua vida, fica até o final, eu vou te contar o que aconteceu comigo. Esse ano de 2026 vai ser explicado em duas palavras na minha vida: vício e economia. Vamos lá? Quero explicar melhor isso. Então não se esqueçam, dê um like, façam aí os comentários de vocês, as cozeiradas todas que vocês precisam. E se inscrevam no canal, minha gente, tá bom? Vamos lá. Quem me ouve e me vê agora, né, com toda essa energia de volta, com todo esse gás, não me acompanha, não vem comigo desde 2021, não sabe de algumas coisas que eu passei. Eu vou colocar aqui na descrição do vídeo o que eu passei mais ou menos em 2024 e 2025, para vocês terem uma noção. Mas eu tive que sair de um burnout que quase me tirou a vida e tive que sair de um luto que foi o meu pai, que infelizmente nos deixou. Então, o ano de 2025 foi um ano muito, muito difícil. Foi um ano de reconstrução de várias coisas, de novas experiências, novas emoções. Eu nunca tinha passado por um luto na minha vida assim tão perto, né? Eu nunca tinha ido a um cemitério, eu nunca tinha visto nada parecido e eu tive que ver do meu pai. Então, foi algo que eu jamais imaginaria que eu fosse passar naquele momento. Não só o burnout, que foi uma surpresa maior, um choque maior que aconteceu do nada, né? Eu estava bem, de repente aconteceu. Foi realmente, literalmente, de um dia para o outro. Meu pai não. Meu pai ele já andava meio doentinho, então a gente já, de uma certa forma, a gente já sabia lá no fundo que ele poderia ir. Mas, de qualquer forma, minha gente, isso tudo é para que a gente entenda que tem momentos na nossa vida que vai virar tudo de cabeça para baixo. E a gente precisa estar preparado para isso, né? A gente precisa estar bem estruturalmente, emocionalmente para isso. Eu nem digo que passar por essas experiências seja necessário, mas quando acontece com a gente tem que tirar o melhor aprendizado, a melhor lição, enfim, porque a vida tem que continuar, né? Então, se em 2025, para mim, foi o ano da recuperação, ou seja, eu nem imaginava que eu fosse ficar um ano fazendo um tratamento para voltar a minha energia, para voltar a ser a mesma de novo, porque quando você tem um burnout, a impressão que dá é que o seu corpo não está aqui mais. Você tem um outro corpo, uma outra realidade que você vive. E isso é muito assustador. Então, eu passei por um ano que eu não imaginava que fosse dar um ano, eu imaginava que fosse aí uns 6 meses mais ou menos. E foi muito engraçado, porque no início, logo depois do burnout, eu dei uma subida na recuperação, eu recuperei bem, eu voltei a dormir, e de repente eu caí e tive depressão e agora estou voltando ao normal. Então, se você está passando por isso, minha gente, saiba que nada vai ser para sempre. Por mais que demore, por mais que tenha ocorrido um ano para que tudo isso acontecesse, volto a dizer, 2025 para mim, se eu tivesse que escolher um nome, seria recuperação de tudo isso, eu não imaginava que ia ser um ano. E a sensação que dá é perda de tempo mesmo. Mas tudo bem, nada com relação ao que acontece na vida é no tempo que a gente quer. Eu pelo menos prefiro pensar assim. Agora, voltando com a minha energia e estando bem
e querendo mudar tudo isso, porque essa sensação ruim, isso vai passar e tem que passar, e só vai passar com ação, né? A gente só se recupera, a gente só levanta realmente com as nossas ações. Não vai adiantar eu ficar deitado o tempo todo numa cama, não vai adiantar eu ficar sentado e chorando. Aliás, a gente não tem nem tempo para fazer isso, né, gente? A gente, acima dos 50 anos de idade, a gente não tem muito tempo para a gente se entregar a essas sensações por muito tempo. Porque a gente precisa levantar e a gente precisa agir, né? Afinal, não são tantos anos à nossa frente que nós temos mais. Então, 2026, minha gente, eu tive que escolher uma palavra e eu escolhi duas. Vai ser o ano do vício e o ano da economia. O ano do vício, por quê? Porque vai ser um ano em que eu quero me viciar com a ida à academia e ao exercício físico. E aí, eu quero explicar um pouquinho sobre esse conceito que eu tive e que eu acabei indo atrás, que acabei descobrindo e querendo. Quando você faz exercício físico, que é uma porcaria, né? Não tem ninguém aqui que se sinta, que tenha um prazer de ir para academia, a não ser a pessoa que já esteja viciada, que é isso que eu quero. Então eu acredito que ao invés de eu procurar o bem-estar, a saúde, e se eu procurar ficar viciada, o exercício físico ele alinha a sua vida inteira com relação à sua saúde. Por quê? Porque indo à academia, você se força a trabalhar com peso. E, gente, depois dos 50 anos, é só peso mesmo. Não tem muito o que fazer. Claro, o aeróbico também ele é muito importante, mas o peso, para nos dar toda a mobilidade e os movimentos necessários para que a gente se movimente, a gente precisa estar com os nossos músculos trabalhados, firmes. E é trabalhar com peso, não tem jeito. Eu já procurei médico para perguntar sobre isso, já fui atrás de personal trainer para perguntar sobre isso, todos eles falam a mesma coisa. Não tem outra forma. Então, o que eu quero? Eu visualizo o dia que estiver chovendo, mas aquela chuva de temporal e eu na frente da academia com meu guarda-chuva esperando abrir a porta. É essa a sensação que eu quero ter. Eu hoje... Já há 2 semanas que eu tô indo dia sim, dia não. Claro, o que eu passei e o que eu ainda tenho, né? De vez em quando, não é sempre, mas de vez em quando eu ainda acordo com um pouquinho de dor física, principalmente nos meus ombros. Eu tenho que ir fazer os meus alongamentos, fazer os meus aeróbicos e os meus pesos para me sentir aliviada. Então, essa sensação do depois, do alívio das dores e o vício, aliado ao vício, é o que eu quero. Então, esse é um vício que eu acho que todos nós, acima de 50 anos, deveríamos procurar ter, porque é um vício do bem, né? Então, o dia 1º de janeiro de 2026, talvez eu não vá ter condição, porque a academia não vai estar aberta, mas eu vou estar andando, fazendo a minha caminhada bem cedinho, e eu faço questão de gravar para vocês e de trazer aqui. E no dia 2, logo na sequência, a hora assim que abrir a minha academia, eu quero estar lá. E o detalhe, gente, é que não tem como a gente já começar de uma vez. Então eu vou começar um dia sim, um dia não, um dia sim, um dia não. Talvez vai ter semana que eu vou dia sim, 2 dias não, dependendo dos dias aí de trabalho. Mas o objetivo para 2026, até o final do ano, é eu estar viciada nos meus exercícios físicos na minha academia. E aí, por que alinha a vida da gente? Porque quando a gente faz exercício físico e a gente se vicia, a gente não vai, assim que acaba de fazer academia, se acabar num pote de sorvete ou numa comida processada. A gente não vai dormir tarde, porque a gente sabe que de manhãzinha são os horários que quase ninguém está na academia. Que são os primeiros horários, 6, 7 horas da manhã. Não é muito agradável quando a gente entra na academia e todos os aparelhos estão praticamente disponíveis para nós? Então, o fato da gente começar a descobrir essas vantagens vai alinhando, a gente vai dormindo melhor, a gente vai se alimentando melhor e com o passar do tempo vai virando realmente um estilo de vida saudável. Então, o que eu quero é me viciar. Eu não estou indo atrás de bem-estar, porque isso vem junto. Mas eu quero, faça sol, faça chuva, estar na frente da academia. Segundo ponto,
economia, que vai ser o nome de 2026. Por quê? Porque eu vou começar com a minha estratégia, com o meu planejamento financeiro. E aí eu quero trazer vocês junto, quero mostrar tudo isso que eu estou falando para vocês, não só na academia, de organizar toda a minha vida saudável, alimentar, física e mental, assim como trazer a economia, que vai ser o nome de 2026, para que eu comece a minha estratégia e o meu planejamento financeiro. Então, em 2026, no final do ano, eu quero estar com a metade da minha reserva de emergência já no banco, pelo menos. Se eu conseguir o valor total, ótimo, mas eu quero estar pelo menos com a metade. E a economia é uma outra coisa. Quando você se prontifica a tirar um ano para economizar, a sua vida, as suas ações, os seus hábitos, eles alinham para isso. Então, se eu quero juntar um valor X mensal, todo o resto tem que ser trabalhado para que me dê um conforto, para que me dê as coisas necessárias para minha vida, né? Então, e muito mais as ações e os nossos hábitos. Quando a gente pensa que o ano é economia, que o ano de 2026 eu vou juntar pelo menos a metade da minha reserva de emergência, eu tenho que saber exatamente o quanto eu vou gastar por mês. E aí, tenho que ajustar os hábitos, vou ajustando as compras, né? Quem está aqui, que me acompanha, sabe que eu sou essencialista, a gente não fala compras, a gente fala reposições. E por aí vai. Então, minha gente, é isso. Eu queria dividir com vocês, o meu ano de 2026 vai ser irado, vai ser um ano pleno, maravilhoso, porque eu quero vício e economia. Então, sente também, faça esse exercício, escreva no papel. Se você tivesse que falar, no máximo em 2 palavras, como vai ser o seu ano de 2026? Escreva aí para eu saber, eu vou adorar, dividam comigo, tá bom? Um beijo, feliz ano novo, feliz ano de 2026, que a gente tenha um ano maravilhoso de realizações e prosperidade, tá bom? Um beijo, tchau pessoal!